tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao Livro da Vez por David Thomas. E hoje a gente vai continuar no projeto Anatomia Bíblica, o livro da vez do projeto Anatomia Bíblica, o livro do mês, né? É o livro de Daniel. Então, para você que não sabe, nesse ano de 2021, eu estou com um projeto literário aqui no canal que eu estou lendo e fazendo alguns comentários de alguns dos livros da Bíblia, né? Então, são 12 livros que se referem aos 12 meses do ano. Eu comecei com o Gênesis, eu vou deixar todo o projeto, o link do projeto aqui em cima, que aí você tem acesso desde a primeira resenha até essa última que você está vendo. Antes de qualquer coisa, eu pedi desculpa, se eu falar algo que vá contra a fé de vocês, ou algo que não esteja correto. Eu não tenho a verdade sobre tudo, não tenho conhecimento de tudo, então assim, posso me equivocar em algum momento. Então desde já, eu peço desculpas se isso vier a acontecer ou se eu vier a agredir a fé de vocês, tá? Lembrando que esse projeto, ele é eu estou fazendo uma leitura, na verdade, literária, não uma leitura religiosa do livro, ou melhor, da Bíblia, Então, vai haver momentos que eu posso fazer alguma crítica, algum aspecto que eu não gostar, ou que eu ficar meio incoerente para mim, e enfim, então não levem pro pessoal. Outra coisa também, logo no final do vídeo a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse livro aqui, que é o livro da Bíblia, que é na verdade o livro que eu estou usando agora como material de apoio para esse projeto, tá? Eu vou deixar também um link para você adquiri-lo aqui embaixo na descrição do vídeo, e também eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Scoop, tá? Que aí você consegue também me seguir por lá. Bem, o livro de Daniel, ele não tem, assim, a autoria, tudo indica que foi o próprio Daniel, pois o narrador, é em primeira pessoa, então é um narrador personagem desse livro. E tudo indica também que quando ele escreveu o livro, eles estavam no final da adolescência dele, quando ele, sua família, os seus colegas e tal, são levados para Babilônia a fim de servir, serem servos de Nabucodonosor. E nessa época, a cidade de Jerusalém, ela foi, na verdade, tomada, pelos babilônicos. E o que acontece? Foram os israelitas para lá, para Babilônia, e alguns jovens foram escolhidos. Jovens geralmente mais fortes, inteligentes, com habilidades e tal, são escolhidos para trabalhar no palácio real. E o Daniel é um desses personagens, jovem, forte, bonito, inteligente e tudo mais, que vai ser então escolhido pela corte ali, para trabalhar na corte, para trabalhar no castelo. O livro ele vai narrar aqui as ações, as visões, as profecias que esse profeta Daniel vai ter. E esse profeta que era extremamente devoto a Deus, ele já, pra você ter ideia, ele ajoelhava 3 vezes ao dia para clamar por esse Deus. O livro de Daniel, ele é um livro profético junto com o livro de Apocalipse, Então, ou seja, é um livro que já vai começar a narrar aqui alguns eventos que atualmente, quando eu falo atual, realmente atual, tá? No nosso tempo já estão ocorrendo e que ainda irão ocorrer. Então ele meio que ele é um complemento ao livro de Apocalipse. A gente já vai entender mais ou menos como que é essas profecias, que dadas por Deus a Daniel, que hoje meio que já os eventos que ocorrem hoje, independente da nossa fé, é inegável que tem muito sentido o que é narrado aqui no livro de Daniel. O tema central do livro, gente, é a proteção de Deus, então não se esqueçam disso. Toda vez que vocês lembrarem do livro de Daniel, você lembrar que o tema central é a proteção de Deus. O rei Nabucodonosor, ele destrói Jerusalém, e então ele acaba enviando muitos israelitas para a sua cidade, que é a famosa Babilônia. O rei manda chamar desses israelitas jovens bonitos, com qualidade, sem defeitos, instruídos em ciências e com habilidades para trabalharem no palácio dele. Esses jovens então serão ensinados nas artes ali, nas habilidades que o palácio exige. Também serão iniciados no letramento da língua dos caldeus, vão passar a estudar essa língua. Dentre esses jovens, 3 deles vão ser então chamados ali para terem um papel importante na história, que é o Daniel e seus amigos. Imediatamente, o Daniel e os amigos têm o nome trocado, por esse rei. Daniel, ele que é o protagonista, inclusive é o autor do livro, o narrador do personagem, passa a se chamar então Beltesazar. O colega dele, o Ananias, passa a se chamar Sadraque.
Misael passa a se chamar Mesaque e o Azarias passa a se chamar Abed-Negô. Gente, se eu estou falando algum nome errado aqui, me desculpem, tá? São nomes difíceis de pronunciar. Por estarem numa posição de privilégio, esses jovens então podem comer ali as bebidas, os manjares, né, da realeza, e também pode beber o vinho do rei. O Daniel e seus amigos se recusam a comer esse alimento, né, esse manjar oferecido pelo rei, e acabam então pedindo para que eles possam comer legumes. O que acontece, né? Eles em 10 dias, diferente dos demais jovens que também foram levados para a corte, acabam ficando mais fortes e mais bonitos, né, por estarem só se alimentando de legumes. Deus então vai conceder a esses jovens capacidades, né? Força, conhecimento e tudo mais. Só que pro profeta Daniel, ele vai conceder uma habilidade muito interessante, que é a habilidade de interpretar sonhos. Nesse meio tempo, o rei Nabucodonosor tem um sonho que ele não consegue interpretar. Então ele chama todos os magos, os adivinhos e tudo mais ali da Babilônia. Nenhum desses adivinhos, magos, etc., consegue interpretar. O que me lembrou bastante, gente, se você ver a minha resenha de Gênesis, né, que é aquele momento que o José ele está ali junto com o faraó, e o faraó tem aquele sonho, né, sobre o que estava por vir na terra do Egito, e aí ele chama os adivinhos também do Egito, e ninguém consegue interpretar, ele chama José, e José interpreta, né. Me lembrou, esse livro de Daniel, nesse sentido, me lembrou bastante o livro de Gênesis, Gênesis, não é Êxodo. Me lembrou bastante aquele finalzinho de Gênesis. Esse sonho do rei Nabucodonosor já é uma profecia, né, de evento, pelo menos segundo a interpretação que eu vi, já é, na verdade, a profecia de coisas que estão ocorrendo aqui, no nosso tempo, né. Bem, o rei Nabucodonosor sonha com uma estátua gigantesca, né, e essa estátua ela é feita de vários materiais. A cabeça é ouro, se eu não me engano, o peito é de prata, enfim, e os pés são de barro e de prata, uma mistura de um elemento caro com um material pobre. E esse rei sonha com essa estátua então gigantesca, e essa estátua ela é destruída quando uma pedra gigantesca vem do céu e a destrói, a desmorona totalmente. Qual que é a interpretação que eu acabei encontrando aqui que tem a ver com o nosso tempo? O Daniel então ele vai interpretar esse sonho como essa estátua sendo todos os povos que iriam habitar a terra, né, que iriam governar a terra, e a chegada dessa pedra, essa pedra simbolizaria um Messias, né, que iria então destruir todos esses povos, e ele sim iria mostrar o seu poder. Vou pegar aqui a minha cola, né, porque eu não sou o Google, vamos lá. Segundo a interpretação que eu encontrei aqui, se eu não me engano, é a interpretação dos adventistas, né? Vamos lá. A cabeça da estátua ela é feita de ouro, que simboliza o Império Babilônico. O peito e os braços da estátua são de prata, né? Então significa o Império Persa, que veio depois do Império Babilônico. O ventre e os quadris de bronze simbolizaria o Império Grego. As pernas de ferro, que simbolizaria o Império Romano, e os pés eles são de barro e de ferro, né, que simbolizaria então os reinos divididos, né, o mundo atual. Vamos pensar assim, os reinos que detêm o poder atualmente, que é a Europa e os Estados Unidos, né, e o que simbolizaria o ferro, e o barro seria os países dominados por essas potências, né. E assim, segundo essa interpretação dos adventistas, eu acredito que até mesmo outras vertentes do cristianismo acreditam também nessa interpretação. Nós estamos então, no nosso momento atual, nós estamos no pé dessa estátua sonhada pelo rei Nabucodonosor e interpretada dessa maneira pelo profeta Daniel. E aí o rei Nabucodonosor coroa, né, faz o Daniel um grande homem, né, um governante ali e tudo mais. Só que o que acontece? Esse rei, ele vai lá e ele constrói uma estátua gigantesca, se não me engano, acho que é dele mesmo, ou de algum deus pagão ali. E ele chama toda a Babilônia para se curvar e prestar honras a essa estátua. O Daniel e seus amigos, como adoram somente o Deus deles, né, o Deus único, eles se recusam a se prostrar diante dessa imagem, dessa estátua. O rei Nabucodonosor fica doidão, e aí
manda acender o forno, né? Inclusive manda acender o forno 7 vezes mais quente, porque já ele costuma acender em outros delitos, né? E aí joga então Daniel e seus amigos no forno ardente. Daniel e os amigos então oram a Deus, e lá dentro nem um fio de cabelo, nem suas vestes, nem cheiro de fogo os toca. Eles andam ali no meio do fogo como se eles estivessem numa praia na brisa, assim, né? Então eles não sentem nem um pouquinho de calor. O Deus os protege. O rei ele vai ter diversos sonhos. Para você saber cada um desses sonhos, as interpretações, você vai ter que ler o livro, né? Senão eu vou ficar muito tempo aqui, pois são muitos sonhos mesmo. O livro de Daniel não é um livro pequeno, né? E aí então passa o reinado dele e vem um outro rei, que é o rei Belsazar. E aí, gente, nesse momento ocorre uma coisa aqui que me dá muito medo, né? Desde que eu era criança, os meus pais, meu pai na verdade usava essa história para me assustar. Bem, esse rei Belsazar, ele vai então mandar trazer todos os utensílios do templo do Deus de Daniel, utensílios de ouro, né? Ok? Para o castelo, né? Então todos os utensílios do Deus Eu Sou o Que Sou, né? Ele vai para o castelo. Quando chega no castelo, ele profana esses objetos, esses utensílios do Deus de Daniel, se embriagando com todo mundo ali, né, e adorando outros deuses diante desses utensílios do Deus de Daniel. E aí, o Deus de Daniel manda um recadinho para esse rei. Como? Ele faz com que o rei visualize uma mão saindo da parede e escreva ali como se fosse uma profecia, né, uma mensagem para esse rei. Essa imagem me dá medo só de imaginar. Eu tenho pavor dessa imagem até hoje. E não somente eu tenho medo, mas como o próprio rei ficou com tanto medo, que o livro de Daniel vai dizer que os joelhos dele começaram a bater uns nos outros, né? Tamanho seu pavor. E aí esse rei, já conhecendo a fama de Daniel, mesmo assim ele manda chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e tudo mais da Babilônia para que possam interpretar essa mensagem que foi escrita por Deus, né, através dessa mão saindo da parede. E aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, qual é a... Porque assim, eu tô fazendo um resumão da história, né? Tem muita coisa que acontece aqui, muitos sonhos que Daniel vai acabar interpretando. E aí, gente, eu fiquei me perguntando, falei, gente, qual é a parte que os magos, adivinhos e feiticeiros da Babilônia não conseguem interpretar esses sonhos que esses reis não entendem? E aí essa mensagem, eu não vou dizer aqui pra vocês qual que é essa mensagem, mas o Daniel mais uma vez, né, interpreta essa mensagem e é honrado mais uma vez, com ouro, com cargos dentro da Babilônia, tudo mais. Inclusive, se eu não me engano, tem um momento que ele vira até um líder dos profetas, dos adivinhos da Babilônia, né? Só para fechar, o capítulo mais lindo que eu acho aqui, que é quando Daniel ele é jogado na cova dos leões. Uns homens ali do rei, né, estavam um pouco incomodados, né, com essa... todas essas honrarias dadas a Daniel, e aí eles convencem o rei a assinar um decreto que por 30 dias ninguém poderia se dirigir a nenhuma divindade, né, a nenhum deus, para pedir nada, né, somente ao rei. Daniel então é visto, né, e denunciado orando ao seu Deus, e ele então, o rei muito entristecido, pois o rei gostava muito de Daniel, ele é jogado na cova dos leões. Durante a noite, os anjos do Senhor vão até essa cova dos leões e fecham as bocas, né, dos leões. E Daniel fica intacto, nada acontece com ele. No dia seguinte, quando o rei vai decepcionado, pensando que ele tinha morrido, né, tinha sido devorado, ele vê ali que Daniel não foi, né, tá tudo bem com ele. E aí esses homens que o acusaram são jogados, inclusive são jogados com suas famílias e tal. E imediatamente eles são devorados pelos leões. O livro basicamente gira em torno dessas visões e sonhos que o profeta vai ter. Mas o mais interessante aqui é no final, quando ele, mais uma vez, ele vai ter uma profecia, né, muito ligada ao Apocalipse, que é a chegada do Messias, né, a volta do Messias, né, hoje em dia, e a chegada de um anticristo que iria corromper, né, uma cópia de Cristo mais enganosa, que é o anticristo. Então o final do livro de Daniel eu achei muito interessante. O que eu achei mais interessante é que me deu uma sensação de que Deus estava dando um tapa na nossa cara, falando assim, olha, ou vocês acordam com essa mensagem, ou não. Ou vocês vão dançar, né? Inclusive o livro de Daniel, gente, os outros livros eu senti vários sentimentos, né? Tipo admiração e tudo mais. E eu basicamente, quando li o livro de Daniel, a minha sensação foi medo, sabe? Vou ler aqui um trechinho do final que fica em Daniel capítulo 12,
versículo 1, que está escrito assim, ó: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então assim, né, você olha assim e fala, nossa, né, coincidências não é, tem alguma mensagem aqui importante para nós. Bem, gente, então é isso. O livro do mês foi o livro de Daniel. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar, então, como eu falei, todos os links aqui embaixo, inclusive o link do livro da Bíblia, que está me servindo como material de apoio, tá bom? É isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.